Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, eu quero te saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, dizer que é muito bom estar mais uma vez nesse culto de oração, onde passamos o dia todo buscando ao Senhor, colocando diante dele as nossas necessidades, e o melhor de tudo é sabendo que Deus nos ouviu, que Deus está conosco, que Ele tem respondido, que Ele tem nos sustentado. Então isso é um momento assim, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E por conta disso tudo, eu quero convidar você a nesse momento juntos estarmos adorando o nosso Deus, reconhecendo mais uma vez que tudo é por Ele, que é tudo para Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Oremos ao Senhor. Paizinho querido, nós queremos te agradecer por esse dia tão maravilhoso em que podemos estar na Tua presença, buscando a Tua face, nos colocando diante de Ti, separando esse tempo para estar na intercessão por tantas situações, Senhor, e pessoas que precisam do Seu mover, do Seu toque de uma forma especial. Nós te somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouviu, que o Senhor nos acolheu e que o Senhor já está respondendo a cada um daqueles que pediram algo a Ti, que entregaram as suas necessidades a Ti ao longo desse dia. Agora, Senhor, nós estamos aqui unidos e reunidos mais uma vez para louvar e glorificar o Teu santo nome, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre as nossas vidas, que nós não somos nada sem Ti, que nós precisamos, que nós dependemos, que nós somos sustentados pela Tua graça e pelo Teu amor. Colocamos os nossos pecados diante de Ti, reconhecendo as nossas falhas e te pedimos que Tu venha nos purificar, que o Senhor venha nos perdoar e que durante esse tempo que vamos passar ouvindo a Tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações, de forma que nós possamos compreender o Teu propósito e o Teu querer para as nossas vidas. Continua ministrando sobre as nossas vidas nessa hora. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, quero convidar você a estar abrindo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10, onde nós estamos trabalhando o Sermão da Montanha. Eu penso que, assim como para mim tem sido um tempo muito valioso e precioso estar estudando o Sermão da Montanha mais a fundo, eu creio que também está sendo bênção na tua vida. E o versículo de número 10 nos diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantas vezes, a gente ouve pessoas falando que não quer se envolver muito nas coisas de Deus, na obra do Senhor, porque quando a gente está muito envolvido, trabalhando na obra do Senhor, às vezes começam a sofrer ataques, sofrer perseguições. Então essas pessoas, para garantir uma vida mais tranquila, elas preferem ser mais ouvintes, estarem assim de uma forma mais quieta na presença do Senhor, na obra do Senhor, sem grandes envolvimentos. Porque a gente sabe que quanto mais a gente se envolve na obra do Senhor, mais o Senhor quer nos usar, e quanto mais usados nós somos pelo Senhor, nós aborrecemos o inimigo de nossas almas e muitas vezes sofremos ataque. Então as pessoas às vezes não querem esse tipo de envolvimento porque acham que evitando o envolvimento, evitando estar trabalhando na obra do Senhor, Ele estará se preservando. Mas eu te pergunto, pelo que você tem sofrido, o fato de nós não estarmos envolvidos na obra do Senhor não faz com que nós não tenhamos lutas e dificuldades, não faz com que nós não tenhamos sofrimentos nessa terra. Até porque o Senhor foi muito claro na sua palavra, lá no Evangelho de João, Ele deixa bem claro que neste mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter luta. Se você se envolver ou se você não se envolver, isso não significa que você não vai passar por essas lutas e por essas dificuldades. Muito pelo contrário, o inimigo te persegue, o inimigo te cerca de uma tal maneira, às vezes até fazendo com que te dando uma falsa ilusão de tranquilidade, mas quando você se dá conta, a sua vida não está progredindo, não está caminhando da forma adequada. E nós sabemos que este lugar aonde estamos, a terra, o mundo, as coisas que vemos, que estão à nossa volta, não é o fim, mas é um meio para que nós possamos chegar na nossa morada final. Então,
esse texto que nós acabamos de ler, ele diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não adianta nós nos calarmos, nós deixarmos de praticar as obras do Senhor, praticar a sua justiça, de nos empenharmos, de nos envolvermos em todo o tempo, porque nós não vamos deixar de ser alvo de Satanás e ainda há uma consequência muito pior, que é não poder pertencer ao reino dos céus. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas nós sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. E isso é muito interessante, que às vezes algumas pessoas ouvem isso e não conseguem compreender. É que nós não seguimos as regras do mal que governa esse tempo, que governa esse mundo. Mas as regras que nós seguimos, a palavra que tem validade para nós é a palavra de Deus, porque essa palavra tem poder para libertar, tem poder para transformar, e é por ela que nós vivemos. E quanto mais nós nos colocamos diante do Senhor, mais Deus trabalha nas nossas vidas e através das nossas vidas. Se hoje nós tivemos 12 horas de oração, e se você for conversar com qualquer uma das meninas e do menino do Ministério de Oração, eles vão contar para você as lutas e dificuldades que eles tiveram, os processos que nós passamos. Muitas vezes são alguns processos complicados, mas eles também vão enfatizar principalmente as bênçãos e as maravilhas que é estar na presença de Deus. Poder ouvir a voz de Deus, compreender com nitidez aquilo que Deus requer de cada um de nós, como Deus revela os seus planos, os seus projetos, como Deus nos avisa das coisas que estão por vir, como Ele nos dá direcionamento para que nós possamos escapar ou estratégias para enfrentar, porque às vezes o Senhor nos livra, Ele nos mostra, a gente ora pedindo livramento, e se Ele não der livramento, a gente ora pedindo direção, discernimento para enfrentar a situação. E quanto mais a gente está nessa busca, nessa vida de intimidade com Deus, mais o Senhor se revela a cada um de nós e mais nós somos capacitados para enfrentar as dificuldades. Então, eu quero dizer para você, não se deixe enganar pelo inimigo que diz que aqueles que estão envolvidos sofrem mais ataques do que todo mundo. Todos sofrem ataque do inimigo. Momentos mais difíceis, momentos mais tranquilos, mas a palavra diz que o segredo para fugir dos ataques do inimigo é o quê? Resistir. Resistir é não baixar a guarda. Resistir é não deixar de crer no poder de Deus. Porque muitas pessoas pensam que o inimigo tem poder. Não, o inimigo não tem poder. Todo poder pertence ao Senhor. É isso que diz a palavra. O poder pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. O inimigo, ele pode ter força se você der confiança a ele. Se você ficar dando ouvido àquilo que ele fica falando, aquelas palavrinhas que ele fica lá soprando no seu ouvido, tentando te persuadir, se você se deixar levar por isso, sim, é verdade. Ele ganha força na sua vida para atuar, para aniquilar os seus planos, os seus propósitos e a ação de Deus. Mas isso quer dizer que você deu liberdade a ele. Quando nós não damos essa liberdade ao inimigo, quando nós trabalhamos pela palavra do Senhor, o Senhor diz que nós somos o quê? Bem-aventurados. Olha só, que parece um paradoxo, né? Como é que alguém que é perseguido pode ser feliz, pode ser bem-aventurado? Ele é feliz, ele é bem-aventurado, por quê? Porque quando nós resistimos, o poder de Deus prevalece sobre a sua vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você não compactua com as coisas desse mundo, quando você não compactua com a injustiça, com os erros, quando você não é conivente com essas coisas, você pode sofrer perseguição. Mas o Senhor diz que você é o quê? Bem-aventurado.
mais do que feliz. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. É nesses momentos em que nós descobrimos o poder e a graça do Senhor. Eu poderia compartilhar com você aqui vários momentos em que eu sofri perseguições. Já passei por muitas perseguições, até mesmo dentro da casa do Senhor. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, irmãos que não estão na mesma sintonia, no mesmo propósito, que se deixam ser usados pelo inimigo para nos perseguir, para tentar nos persuadir, mas eu louvo a Deus, porque na grande maioria eu fui vitoriosa. Em todo o tempo eu fui vitoriosa, mas na grande maioria das vezes essas pessoas que me perseguiram se voltaram para Deus, se reconciliaram, porque através da minha postura e da sua postura, isso às vezes muda a trajetória de outras pessoas. Então toda vez que você pensar em desistir, porque está sofrendo muito ataque, pense que se você desistir, se você parar, somente você será prejudicado. Mas se você perseverar, você herdará o reino dos céus. E esse tempo é um tempo que se inaugura hoje nas nossas vidas, quando nós decidimos que não vamos mais fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós estamos com medo do inimigo. O inimigo só vai ter força sobre a minha vida se eu der confiança a Ele, se eu der autoridade a Ele. Mas toda a autoridade o Pai tem nos dado para que nós possamos permanecer na sua presença, sendo firmes e fiéis. Então eu digo para você com tranquilidade, assim como o pessoal do Ministério de Oração, aqueles que vivem de forma intensa essa palavra de Deus, vamos dizer que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Que você não desanime, que você não pare, mas que você se empenhe, que você se entregue, que você confie no poder extraordinário desse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando nesse momento. Paizinho querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque nesse mundo temos lutas e aflições, mas o Senhor nos diz para termos bom ânimo, porque o Senhor já venceu. Paizinho querido, sabemos que às vezes sofremos ataques, retaliações, investidas do inferno contra as nossas vidas, mas o Senhor diz, Senhor, que é para nós nos alegrarmos como quando formos perseguidos, Senhor, por causa da Tua justiça, porque o Senhor nos assegura como recompensa ao reino dos céus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a entender que somente o Senhor tem poder e que debaixo do Teu poder, debaixo da Tua direção, nós não precisamos temer o que o inimigo trame contra as nossas vidas, porque as nossas vidas estão em Tuas mãos. E o Senhor não permite que Ele nos toque. Paizinho querido, toma, Senhor, cada vida que está ouvindo a Tua palavra nessa hora. Quantos, Senhor, talvez não tenham se dedicado com afinco à Tua palavra, ao ministério que o Senhor quer realizar, desenvolver na vida deles por causa desse medo, mas que nessa hora todo medo seja repreendido e que eles sejam renovados de força e vigor, que a Tua unção venha sobre a vida dos meus irmãos, dando a eles inspiração, coragem para enfrentar com fé toda e qualquer luta e perseguição, crendo que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Assim nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo e te pedimos, continua cuidando de nós, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos profissionais da área de saúde, dos profissionais que estão trabalhando, Senhor, como garis, bombeiros, policiais, motoristas de ônibus, caixas de supermercado. Paizinho querido, todas essas pessoas que durante esse período de quarentena não puderam ficar reclusos, se pouparem, mas que o Senhor esteja cuidando e agindo. Toma, Senhor, as nossas autoridades constituídas mais uma vez em Tuas mãos. Age, Senhor, sobre a nossa nação. Age sobre a Tua igreja reunida neste momento. Continua manifestando o Teu poder e nos encorajando para irmos adiante em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo reunido hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.